Terminei minha devocional de hoje e terminei com um pensamento, sabe? Como esses tempos nós temos visto filhos desafiando a autoridade dos pais, justamente tempos em que a volta do Senhor se aproxima. É difícil para todos os pais e mães, não somente para os pais e mães cujos filhos estão longe da palavra ou numa idade de muitos questionamentos, amizades do lado de fora, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer a respeito de confronto de autoridade. Uma autoridade, ela toma decisões, gente. Isso é o que a Bíblia tem me mostrado. Uma autoridade toma decisões de romper com situações. Em alguns momentos aqui na Palavra de Deus, e por meio desses devocionais que a gente faz sempre ali, com muita humildade diante do Senhor, olhando para Ele como alguém que precisa, sabe, do alimento espiritual e que não sabe as respostas, a gente vê que as autoridades bíblicas, a partir do nosso Pai Celestial, elas tomam decisões de mudar rumos, de escolher um novo acampamento, de levantar acampamento, de devolver certas pessoas ao seu povo. Você tem tomado decisões a respeito dos seus filhos como autoridade familiar? A mudança de escola, a retirada do celular, o não. E mais que isso, você tem enfrentado de cabeça erguida e com firmeza, pautada na palavra de Deus, a oposição do seu filho? Quando ele não concorda, você fica procurando um jeito de ser simpática, de conquistar a compreensão dele de volta? Porque é uma coisa muito errada que a gente faz. Você não vai ver na palavra essa inversão da busca de atenção que nós vemos hoje tanto em tantos lugares. Não somos nós, homens, o centro, é a palavra de Deus o centro. Não são nossos filhos o centro, nem a vontade deles é o imperativo. O imperativo é aquilo que Deus tem para a vida desses jovens, dessas crianças. E às vezes a gente negocia essa simpatia. A gente quer tanto não ser o pai e a mãe chato. A gente quer tanto que a memória sobre nós seja uma memória só de alegria e doçura, que a gente negocia o objetivo que Deus tem para aquele filho. E sobre isso, Deus tem falado muito ao meu coração, que autoridades demandam trabalho para os seus governados. Tanto você lê isso ali em Provérbios 31, na descrição daquela mulher virtuosa, como em toda a Bíblia. Você vê mães ordenando a seus filhos o que fazer e pais dizendo a seus filhos que campo deve ser arado, qual o momento de fazer o sacrifício e erguer o altar. E às vezes a gente quer também negociar a simpatia, o conforto desse filho sem dar trabalho nenhum para ele. E a gente até chega a negociar se ele quer ou não ler a Bíblia, orar, ir para a igreja. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, que eu ouvi um dia desses de uma sábia psicóloga pautada na palavra de Deus. Seu filho não vai manifestar sozinho neste mundo, caído desde o tempo de Adão, a vontade de ir para a igreja, de ler a Bíblia, a menos que ele seja uma criança, um jovem que tem resposta, já tem respondido a esse chamado. Se ele for um jovem normal, comum, como todos os outros, ele vai dizer que prefere o videogame, que prefere jogar bola com os amigos, porque a nossa carne, ele é carne como eu e você. A nossa carne prefere o prazer. A nossa carne prefere ficar com o controle remoto na mão. A nossa carne prefere não trabalhar. E de preferência assistir a igreja online ou nem assistir o filme da nossa escolha. Ocorre que quando sentados ali diante de Deus, na igreja, na presença dele, nós somos ministrados, nós somos desafiados, disciplinados, levados à verdade absoluta
sobre a nossa natureza caída e sobre Ele. E aí é isso, a autoridade é alguém que se parece com as autoridades bíblicas. Minha Bíblia está aqui do lado. Eu escolhi uma Bíblia de estudo bem robusta, sabe? E não tem nenhum momento em que ela diz que a autoridade negocia os absolutos de Deus com os liderados. Então, não é a respeito de ser um pai carrasco, isso ou aquilo. Porque Deus é um pai de amor. Você já provê a sua casa, a sua família, seus filhos, você já providencia o alimento, você já deu a vida, você diariamente, tenho certeza, é um pai e uma mãe que agrada seus filhos, mas você não pode agradá-los a ponto de não desafiá-los e a ponto de não aplicar a eles o limite, a disciplina, a rotina, as rotinas, aliás, todos os desafios que uma mãe e um pai precisam viver e fazer. Quantas vezes nós, eu, você, quantas vezes eu passei por uma tristeza de dizer a um filho alguma coisa, até mesmo sobre uma surpresa de aniversário, que não o agradou. E quantas vezes eu me vi querendo me colocar como se fosse eu a pessoa que está debaixo da hierarquia, adulando. E aí no momento seguinte o Senhor me chamar para dizer àquele filho, às vezes com palavras firmes, o quanto ingratidão estava ali assolando aquele coração e o quanto de amor pai e mãe colocam em tudo que é ofertado, dentro de uma casa, dentro do trânsito, no seu trabalho, levando para a escola, cuidando das mochilas. Quantas vezes Deus me chamou para fazer isso? E certa vez eu fiquei até com dúvida de se eu estaria, como é que se diz, enchendo a mente de um jovem, de uma criança, de afirmações a respeito de como é lindo ser pai e mãe, como essa função se parece, repete, se assemelha àquilo que Deus é para toda a humanidade. E aí, abrindo a minha Bíblia, eu vi no livro de Deuteronômio escrito ali: eu te conduzi por aquele grande e terrível deserto que teus pais não conheceram. Foi eu quem tirou a água da pedra para que você pudesse beber. E aí vem dizendo por onde eu te conduzi, por onde eu te fiz passar, para que você chegasse a ser a pessoa que você é, para que você chegasse à terra prometida. E é isso, em síntese, o que diz a palavra. Então o Senhor nos lembra quem nós somos, lembra aos seus filhos quem vocês são e não negocie a sua autoridade. As autoridades bíblicas falam sempre com respaldo em Deus. Elas sempre estão dizendo aos filhos ali na palavra, essa foi a palavra que Deus me deu. Quando Abraão chama Isaac para caminhar em direção ao monte, naquele dia do sacrifício, naqueles dias de caminhada, porque são 3 dias, Isaac pergunta ao pai: onde é que está o cordeiro para o holocausto? Em momento nenhum Abraão é grosseiro com seu filho. A Bíblia diz que ele responde, que o Senhor proverá. Ele responde como uma autoridade. Ele não fica naquela adulação: você não tem nada a perguntar, eu não sei. Ele não argumenta, ele diz: o Senhor proverá. Então, pauta a sua autoridade em Deus, naquilo que Deus diz. Seja sim, não, não. Para de ser, como às vezes eu também fui em alguns momentos da minha história, vacilante. Não seja vacilante. Seja firme naquilo que você disser. Claro, cumprindo primeiro, né? Não adianta nada a gente dizer para o nosso filho: olha, você não está indo na igreja, e ele nunca vê você com a sua Bíblia, nunca vê você com a sua devocional, ele não vê as marcações feitas. E a importância do ver, gente, é demais. Uma vez Deus me fez sair do quarto e ir para a sala, me chamando para ler a Bíblia no local visível, como nós fazemos quando estamos conversando com alguém ao telefone, como nós fazemos quando estamos limpando a casa, quando estamos fazendo a comida. As pessoas aprendem aquilo que elas veem.
É óbvio que o mais precioso é o seu secreto, mas o que você puder demonstrar na palavra de Deus, os seus estudos, fazendo junto com seus filhos, mostrando, marcando, sabe? Tudo isso vai ficando no coração. Então, ser autoridade, minha gente, é mergulhar na certeza de quem você é para Deus. Ele te trouxe para governar a sua casa. E aí? Quem é que está mandando no ritmo que as coisas devem ter?